Ela nunca imaginou que o peso de salvar sua família recairia sobre seus ombros de maneira tão cruel. Forçada a se casar com um homem que mal conhecia, um milionário frio e distante, ela estava prestes a enfrentar a noite mais decisiva de sua vida. Mas o que ele descobriria naquela noite mudaria tudo, para sempre. E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está vendo esse vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E agora, vamos para a história. A casa estava mergulhada em um silêncio inquietante. O som do relógio na parede parecia mais alto do que o normal, marcando cada segundo como se fosse um lembrete cruel do tempo que se esgotava. Clara estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de chá que já havia esfriado. Seus olhos estavam fixos na janela, mas sua mente estava longe, perdida em pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. Clara tinha 22 anos e era a filha mais velha de uma família que até pouco tempo atrás vivia uma vida simples, mas digna. Seu pai, Roberto, era dono de uma pequena fábrica de móveis que sustentava a família e os empregados há mais de 2 décadas. Tudo parecia estável, até que uma sequência de decisões erradas e dívidas acumuladas levaram a empresa à beira da falência. Agora, a casa que ela tanto amava estava ameaçada e seus pais estavam prestes a perder tudo. "Não há outra saída, Clara", disse seu pai, com a voz rouca e abatida, enquanto olhava para ela do outro lado da mesa. "Ele é a nossa única chance." Ela sabia exatamente de quem ele estava falando. Gabriel Montenegro, o empresário milionário que havia se tornado uma lenda na cidade por sua fortuna e sua frieza. Ele era conhecido por ser implacável nos negócios e distante em sua vida pessoal. Aos 35 anos, ele era um homem poderoso, mas também solitário, com uma expressão sempre séria e um olhar que parecia atravessar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Gabriel havia oferecido uma solução para os problemas financeiros da família. Ele pagaria todas as dívidas, salvaria a fábrica e garantiria que ninguém perdesse o emprego. Mas havia uma condição: Clara teria que se casar com ele. "Pai, isso é insano", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Eu nem o conheço. Por que ele faria algo assim?" Roberto abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. "Ele quer um casamento por conveniência. Um acordo. Algo que beneficie ambos. Ele precisa de alguém confiável ao lado dele, alguém que não esteja atrás do dinheiro dele. E ele acha que você é essa pessoa." Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela nunca havia pensado em casamento, muito menos em algo tão frio e calculado, mas a expressão de desespero no rosto de seu pai e os olhares preocupados de sua mãe deixavam claro que essa não era uma escolha simples. Se ela recusasse, sua família perderia tudo. "Eu só quero que você saiba que nós não queremos isso para você", disse sua mãe, segurando sua mão com força. "Mas estamos de mãos atadas." Clara passou a noite em claro, tentando encontrar uma alternativa, mas não havia nenhuma. No dia seguinte, ela se encontrou com Gabriel em um restaurante luxuoso da cidade. Ele era ainda mais intimidador pessoalmente. Alto, com cabelos escuros, perfeitamente penteados e olhos cinzentos, que pareciam sempre avaliar tudo ao seu redor, ele exalava poder e controle. "Eu não vou mentir para você, Clara", ele disse com a voz firme, mas sem traço de emoção. "Esse casamento não é sobre amor. É um contrato. Você terá tudo o que precisar, sua família será cuidada, mas eu espero que cumpra seu papel como minha esposa em público. Em troca, você terá liberdade pessoal e financeira. É um acordo justo." Ela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dele. E se eu recusar?" Gabriel inclinou-se levemente para frente, seus olhos fixando-se nos dela. "Então sua família perderá tudo. Eu não costumo oferecer uma segunda chance." Era isso. Não havia saída.
Clara aceitou o acordo, mas com o coração pesado. O casamento foi marcado para a semana seguinte, e tudo aconteceu tão rápido que ela mal teve tempo de processar. A cerimônia foi pequena, apenas um evento formal para cumprir o protocolo. Gabriel parecia distante, quase indiferente, enquanto Clara tentava esconder o nervosismo por trás de um sorriso tímido. Quando chegaram à mansão dele após o casamento, Clara sentiu-se completamente deslocada. A casa era imensa, com corredores que pareciam não ter fim e uma decoração que exalava luxo. Gabriel mostrou a ela o quarto onde ficaria. Era claro que ele não esperava que eles dividissem o mesmo espaço. "Você pode se instalar aqui", ele disse apontando para o quarto. "Eu estarei no meu escritório se precisar de algo." E com isso, ele saiu, deixando-a sozinha. Clara sentou-se na cama, olhando ao redor e tentando absorver tudo o que havia acontecido. Ela agora era a esposa de um homem que mal conhecia, e sua vida havia mudado completamente em questão de dias. Mas era na noite de núpcias que tudo mudaria. Gabriel voltou mais tarde, depois de horas trancado em seu escritório. Ele parecia cansado, mas ainda mantinha aquela postura rígida e controlada. Quando entrou no quarto dela, Clara sentiu o coração disparar. Ele se aproximou lentamente, os olhos analisando-a com cuidado. "Clara", ele disse com a voz baixa, "há algo que precisamos discutir." Ela sentiu o pânico crescer. Será que ele havia mudado de ideia? Será que ele queria desfazer o casamento? Mas antes que pudesse responder, Gabriel segurou um envelope nas mãos e o colocou sobre a mesa ao lado dela. "Eu recebi isso hoje", ele disse com um tom sério, "e acho que você deveria me explicar." Clara olhou para o envelope, confusa. Quando o abriu, seu rosto empalideceu. Lá dentro, havia uma foto dela com um homem que ela reconhecia muito bem, alguém de seu passado que ela nunca imaginou que voltaria para assombrá-la. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto e seu coração batia tão forte que ela mal conseguia pensar. Na imagem, ela estava ao lado de um homem que conhecia muito bem, Rafael. Ele havia sido seu primeiro e único namorado, alguém que ela acreditava nunca mais ver. O sorriso dele na foto contrastava com a expressão de choque que agora tomava conta de seu rosto. Eu não entendo." Ela gaguejou, olhando para Gabriel, que permanecia parado, com as mãos nos bolsos. Sua postura era rígida e seus olhos cinzentos a observavam com frieza, como se tentassem decifrá-la. "Não entenda isso como uma acusação, Clara", ele disse, sua voz baixa, mas carregada de tensão. "Mas eu não gosto de surpresas, e essa foto chegou hoje pela manhã, enviada de forma anônima. Quem é ele?" Ela engoliu em seco, tentando encontrar palavras. Rafael fazia parte de um capítulo de sua vida que ela havia enterrado. Eles namoraram quando Clara tinha apenas 18 anos. Ele era encantador, mas também irresponsável, com um charme que escondia suas intenções egoístas. Quando ela precisou dele, quando sua família começou a enfrentar dificuldades, Rafael desapareceu sem deixar rastros. Ele a abandonou no momento em que ela mais precisava de apoio. "Rafael é alguém do meu passado", ela finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. "Nós namoramos por um tempo, mas isso foi há anos. Ele foi embora e eu nunca mais o vi." Gabriel permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos fixos nela. O silêncio era quase insuportável e Clara sentiu a necessidade de continuar. "Eu não sei por que essa foto foi enviada, Gabriel", ela disse, tentando soar firme, "mas ele não faz parte da minha vida. Não mais." Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando a sinceridade em suas palavras. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, sua voz carregada de ceticismo. "Porque pessoas do passado têm o hábito de aparecer nos momentos mais inconvenientes." Clara sentiu a implicação naquelas palavras. Ele estava deixando claro que não.
toleraria segredos ou mentiras. E embora ela soubesse que não tinha nada a esconder sobre Rafael, a sensação de ser julgada por Gabriel era sufocante. Ele não a conhecia, não sabia o que ela havia enfrentado, mas naquele momento ela percebeu que ele não confiava nela. E talvez nunca fosse confiar. Eu não tenho contato com ele, ela disse com firmeza. E não há nada sobre ele que possa interferir no nosso acordo. A palavra acordo soou amarga em sua boca, mas era exatamente isso que o casamento deles era. Um contrato, nada mais. Gabriel pareceu aceitar sua resposta, pelo menos por enquanto. Ele pegou a foto de volta e a colocou de volta no envelope. Se isso for verdade, então não temos nada com o que nos preocupar, ele disse, com um tom que indicava que o assunto estava encerrado. Mas, Clara, eu espero que você seja honesta comigo, sempre, porque se não for, isso não vai funcionar. Ela assentiu, sem conseguir dizer mais nada. Gabriel saiu do quarto sem olhar para trás, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Clara sentou-se na cama, abraçando os joelhos, enquanto tentava processar o que havia acontecido. Quem teria enviado aquela foto? E por quê? Ela não conseguia imaginar Rafael fazendo algo assim, mas ao mesmo tempo não podia ignorar a possibilidade. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação de inquietação. A mansão de Gabriel era silenciosa, quase fria, e ela sentia como se estivesse presa em um lugar que não era dela. Ela desceu para o café da manhã, onde Gabriel já estava sentado lendo um jornal. Ele não disse nada quando ela entrou, apenas acenou com a cabeça em um cumprimento breve. "Bom dia", ela disse, tentando soar normal, embora soubesse que ele ainda estava pensando na noite anterior. "Bom dia", ele respondeu, sem desviar os olhos do jornal. Clara sentou-se à mesa e uma empregada serviu seu café. O silêncio entre eles era desconfortável, mas ela não sabia como quebrá-lo. Finalmente, Gabriel falou sem tirar os olhos do jornal. "Hoje à noite teremos um jantar com alguns investidores. Quero que você esteja presente." Clara quase engasgou com o café. "Investidores? Eu não sei se estou pronta para isso." Gabriel finalmente a olhou, com uma expressão que misturava paciência e impaciência. "Você é minha esposa agora, Clara. As pessoas vão esperar que você esteja ao meu lado nesses eventos. Não precisa fazer muito. Apenas sorria e seja educada." Ela assentiu, embora a ideia de enfrentar um grupo de estranhos a deixasse nervosa. Gabriel parecia perceber isso, mas não ofereceu palavras de conforto. Para ele, era apenas mais uma parte do acordo. Mais tarde, enquanto Clara se preparava para o jantar, ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A foto de Rafael continuava a assombrá-la, e ela não conseguia deixar de pensar no motivo por trás disso. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, que havia sido enviado para o closet dela no dia do casamento. Quando desceu as escadas, encontrou Gabriel esperando por ela no saguão. Ele a observou por um momento, seus olhos avaliando o vestido. "Você está bem", ele disse, de forma quase mecânica. Clara não sabia se aquilo era um elogio ou apenas uma constatação, mas decidiu não questionar. O jantar foi exatamente como ela temia, tenso e desconfortável. Gabriel estava no controle, como sempre, conversando com os investidores com uma confiança que Clara invejava. Ela tentou sorrir e parecer interessada, mas sentia-se deslocada. Quando um dos investidores perguntou como eles se conheceram, Clara congelou. Gabriel interveio rapidamente, inventando uma história sobre como haviam se encontrado em um evento beneficente. "Foi amor à primeira vista", ele disse com um pequeno sorriso que parecia quase convincente. Clara sorriu de volta, mas sentiu-se ainda mais desconfortável. Ele era um mestre em manter as aparências, enquanto ela tinha que lutar para não parecer uma impostora.
Naquela noite, quando voltaram para a mansão, Clara estava exausta. Gabriel foi direto para o escritório, como sempre, e ela subiu para o quarto. Mas, ao abrir a porta, encontrou algo que a fez parar no lugar. Sobre a cama, havia outro envelope. E dessa vez, não era apenas uma foto, era uma carta. E o conteúdo dela fez seu estômago revirar. Clara ficou paralisada na porta do quarto, encarando o envelope que repousava sobre a cama. Ele era idêntico ao que Gabriel havia mostrado na noite anterior, com o mesmo papel branco e a caligrafia anônima no exterior. Por um momento ela pensou em chamar Gabriel, mas algo dentro dela hesitou. Ele já estava desconfiado, e qualquer nova evidência poderia piorar ainda mais a situação entre eles. Com as mãos trêmulas, ela fechou a porta atrás de si e pegou o envelope. Ao abri-lo, encontrou uma folha de papel cuidadosamente dobrada. As palavras escritas ali eram simples, mas carregadas de intenção. Você pode fingir, mas ele nunca vai confiar em você. E eu sei o que você fez. Clara sentiu o sangue gelar. Quem estava escrevendo aquilo? E o que eles achavam que ela havia feito? Sua mente voltou imediatamente a Rafael. Ele era o único que conhecia partes do seu passado que poderiam ser usadas contra ela. Mas por quê? Ele teria algo a ganhar com isso? Ou seria outra pessoa tentando sabotar seu casamento com Gabriel? Ela sentou-se na beira da cama, o papel ainda em suas mãos, enquanto tentava organizar os pensamentos. O que quer que estivesse acontecendo, parecia claro que alguém estava tentando criar um abismo entre ela e Gabriel. E, considerando o quão frágil o relacionamento deles já era, não seria difícil. Na manhã seguinte, Clara desceu as escadas, sentindo-se exausta. A noite havia sido longa, com pensamentos incessantes sobre a carta e o que ela significava. Quando chegou à sala de jantar, encontrou Gabriel já sentado, como de costume, lendo o jornal e tomando café. Ele parecia tão calmo e controlado que, por um momento, Clara se perguntou se deveria contar a ele sobre o envelope. Mas, ao lembrar da frieza com que ele lidara com a foto de Rafael, decidiu guardar o segredo por enquanto. "Você dormiu bem?" ele perguntou, sem tirar os olhos do jornal. Clara hesitou. "Sim, dormi. E você?" "Como sempre", ele respondeu de forma vaga. O silêncio entre eles era desconfortável, mas Clara estava começando a se acostumar. Gabriel parecia viver em seu próprio mundo, e ela era apenas uma peça no quebra-cabeça que ele havia montado para sua vida. Mas enquanto tomava seu café, Clara não pôde deixar de notar que ele a observava de vez em quando, como se estivesse tentando ler algo em sua expressão. "Tem algo que você quer me dizer?" ele perguntou de repente, pegando-a de surpresa. Clara quase deixou a xícara cair. "O quê? Não? Por quê?" Gabriel inclinou a cabeça, seus olhos cinzentos fixos nos dela. "Você parece distraída. Se há algo errado, prefiro que me diga agora." Ela forçou um sorriso, tentando parecer despreocupada. "Não, está tudo bem. Só estou um pouco cansada, só isso." Ele não parecia convencido, mas não insistiu. "Muito bem, hoje terei algumas reuniões importantes. Você estará livre para fazer o que quiser, mas quero que esteja pronta para um jantar formal amanhã, à noite. Será um evento maior, com outros empresários e suas esposas. É importante que você esteja à altura." Clara assentiu, embora a ideia de enfrentar mais um evento social a deixasse nervosa. Gabriel parecia esperar perfeição dela, mesmo sabendo que ela não estava acostumada com aquele mundo. Mas por mais desconfortável que fosse, ela sabia que não tinha escolha. Mais tarde, Clara decidiu sair para dar uma volta pelos jardins da mansão. O lugar era imenso, com árvores altas e flores bem cuidadas, que pareciam ter saído de uma revista. O ar fresco ajudou a clarear sua mente, mas a sensação de inquietação ainda a acompanhava.
Quem quer que estivesse enviando aquelas mensagens sabia sobre ela e Gabriel. Sabia o suficiente para tentar desestabilizar o casamento deles. Mas, como? Enquanto caminhava, Clara ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu Helena, a governanta da mansão, aproximando-se. Helena era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e uma postura rígida que combinava perfeitamente com o ambiente formal da casa. Senhora Clara, Helena disse, com um tom educado, mas distante. O senhor Gabriel pediu que eu verificasse se há algo que a senhora precise. Clara forçou um sorriso. Não, obrigada. Estou apenas aproveitando o jardim. Helena assentiu, mas permaneceu parada, como se estivesse esperando algo. Clara sentiu-se desconfortável sob o olhar atento da governanta, que parecia estar avaliando cada movimento seu. Helena, Clara começou hesitando, você trabalha para o Gabriel há muito tempo, não é? Sim, há mais de 10 anos, Helena respondeu, com orgulho evidente. O senhor Montenegro é um homem exigente, mas justo. Clara quis perguntar mais, mas algo na postura de Helena a impediu. Era claro que a governanta era leal a Gabriel, e qualquer coisa que Clara dissesse poderia facilmente chegar aos ouvidos dele. Obrigada, Helena, ela disse, tentando encerrar a conversa. Eu vou continuar minha caminhada. Helena assentiu novamente e se afastou. Mas Clara não pôde deixar de se sentir observada. Era como se a própria casa estivesse cheia de olhos que a vigiavam, esperando por qualquer deslize. Naquela noite, Clara decidiu enfrentar seus medos e investigar por conta própria. Enquanto Gabriel estava trancado em seu escritório, ela voltou ao quarto e pegou o envelope que havia recebido. Ela analisou cada detalhe, procurando por pistas, mas não havia nada que indicasse quem poderia tê-lo enviado. Nenhum nome, nenhum endereço, apenas aquelas palavras que continuavam ecoando em sua mente. Eu sei o que você fez. Mas o que ela havia feito? Além de aceitar aquele casamento por obrigação, Clara não conseguia pensar em nada que pudesse justificar aquelas acusações. E mesmo que houvesse algo, como o remetente sabia, quando Gabriel finalmente subiu para o quarto, Clara já havia escondido o envelope. Ele parecia cansado, mas ainda mantinha aquela postura controlada que nunca o abandonava. Você está bem? Ele perguntou, enquanto tirava o relógio de pulso e o colocava na mesa ao lado da cama. Clara assentiu, tentando parecer natural. Sim, estou bem. E você? Foi um dia longo. Ele respondeu sem entrar em detalhes. Espero que esteja pronta para amanhã. Esse jantar é importante. Ela apenas assentiu novamente, sentindo o peso do segredo que carregava. Gabriel parecia não perceber, mas Clara sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria. E quando isso acontecesse, ela não tinha ideia de como ele reagiria. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação de alívio momentâneo. O jantar ainda estava por vir, mas, por algumas horas, ela poderia tentar esquecer os problemas que a cercavam. No entanto, ao descer para o café da manhã, encontrou algo que fez seu coração parar. Sobre a mesa, ao lado do lugar onde Gabriel costumava sentar, havia outro envelope. Desta vez, ele estava aberto, e Gabriel segurava o conteúdo em suas mãos. Quando ele levantou os olhos para ela, sua expressão era impossível de decifrar. Clara, ele disse com a voz baixa, mas carregada de tensão. Acho que temos um problema. Clara parou no meio do caminho, sentindo o ar escapar de seus pulmões. Gabriel estava sentado à mesa, segurando o papel que havia dentro do envelope. Seu rosto estava sério, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Ele não parecia apenas desconfiado, parecia furioso. Ela tentou manter a calma enquanto se aproximava, mas suas pernas tremiam a cada passo. Quando finalmente chegou à mesa, Gabriel colocou o papel sobre a superfície, virando-o para que Clara pudesse ver.
Suas mãos gelaram ao reconhecer o conteúdo. Era outra foto. Desta vez, Clara estava claramente abraçada a Rafael, e a imagem parecia mais recente do que a anterior. O fundo mostrava uma rua movimentada, e Clara se lembrou imediatamente do dia em que havia encontrado Rafael por acaso, meses antes de seu casamento. Ele estava passando pela cidade e a abordou na saída de um mercado. Eles conversaram por alguns minutos e Rafael, sempre o galanteador, insistiu em tirar uma foto com ela. Clara não pensou muito naquilo na época, mas agora, vendo a imagem, nas mãos de Gabriel, parecia que o simples encontro havia se transformado em algo muito maior. "Quer me explicar isso?" Gabriel perguntou, sua voz baixa, mas carregada de tensão. Ele não levantou a voz, mas o tom era mais assustador do que qualquer grito. Clara sentiu o coração disparar. Ela sabia que precisava ser honesta, mas também sabia que Gabriel não era o tipo de homem que aceitava desculpas facilmente. Eu encontrei Rafael por acaso, ela começou, tentando manter a voz firme. Foi antes de nos casarmos. Ele estava na cidade e me reconheceu. Nós conversamos por alguns minutos e ele pediu para tirar uma foto. Foi só isso. Gabriel cruzou os braços, inclinando-se levemente para a frente. "E você não achou relevante me contar sobre isso, especialmente depois da foto que recebi ontem?" "Eu não achei que fosse importante", Clara respondeu, sentindo-se cada vez mais encurralada. "Rafael não faz parte da minha vida há anos. Ele não significa nada para mim." "Então por que alguém está enviando essas fotos?" Gabriel perguntou, sua voz ficando mais fria. "Por que alguém está tentando me fazer acreditar que você está escondendo algo?" Clara não tinha resposta para isso. Ela sabia que alguém estava tentando prejudicá-la, mas não fazia ideia de quem poderia ser. Rafael? Era possível, mas ele nunca havia mostrado interesse em se vingar dela. E se não fosse ele, quem mais teria motivos para sabotar seu casamento? "Eu não sei", ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. "Mas eu juro, Gabriel, não há nada entre mim e Rafael. Nunca houve, nem mesmo quando estávamos juntos." Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos dela. Ele parecia estar avaliando cada palavra, cada expressão, tentando decidir se ela estava dizendo a verdade. Finalmente, ele se levantou, pegando o papel e o envelope. "Eu vou descobrir quem está por trás disso", ele disse, com um tom que não deixava espaço para discussão. "E Clara, espero que você esteja dizendo a verdade, porque se não estiver, as consequências serão graves." Com isso, ele saiu da sala, deixando Clara sozinha. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Chorando não resolveria nada. Ela precisava ser forte, mesmo que tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Mais tarde, naquele dia, Clara decidiu agir. Se Gabriel estava determinado a descobrir a verdade, ela também estaria. Não podia ficar esperando que ele resolvesse tudo sozinho. Precisava entender quem estava enviando aquelas mensagens e por quê. Ela começou revisando sua memória, tentando se lembrar de qualquer detalhe que pudesse ser relevante. Rafael era a conexão mais óbvia, mas algo sobre aquilo não fazia sentido. Ele nunca havia mostrado interesse em prejudicá-la antes. Então, quem mais poderia estar envolvido? Alguém que conhecia seu passado? Alguém que queria machucar Gabriel? Clara decidiu ligar para uma amiga de infância, Mariana, que ainda morava na mesma cidade onde elas haviam crescido. Mariana sempre foi alguém em quem Clara podia confiar, e talvez ela soubesse algo que pudesse ajudar. "Clara!" Mariana atendeu com entusiasmo, mas sua voz logo mudou ao perceber o tom sério da amiga. "O que aconteceu? Você está bem? Eu preciso da sua ajuda", Clara disse, tentando manter a voz firme. "Você se lembra do Rafael, meu ex?" "Claro que lembro", Mariana respondeu. "O que tem ele?" "Alguém está enviando fotos minhas com ele para o Gabriel.
Clara explicou rapidamente. Uma delas foi tirada há meses, quando eu o encontrei por acaso. Mas eu não sei quem está fazendo isso ou por quê. Mariana ficou em silêncio por um momento antes de responder. Clara, eu não sei quem poderia estar fazendo isso, mas ouvi dizer que o Rafael voltou para a cidade recentemente. Ele mencionou você para algumas pessoas. Talvez ele esteja tentando chamar sua atenção. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Rafael estava de volta e falando sobre ela. Isso não podia ser coincidência. Você sabe onde ele está? Clara perguntou, sua voz ficando mais urgente. Eu ouvi dizer que ele está hospedado em um hotel no centro, Mariana respondeu. Mas Clara, tenha cuidado. Rafael nunca foi confiável. Eu sei, Clara disse, suspirando. Obrigada, Mariana. Eu te aviso se descobrir algo. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Ela precisava confrontar Rafael. Se ele estava por trás das fotos, precisava saber o motivo. Mas também sabia que não. Podia contar a Gabriel. Ele já estava desconfiado o suficiente. E se soubesse que Clara estava indo atrás de Rafael, poderia interpretar isso da pior maneira possível. Clara pegou um táxi até o hotel onde Rafael supostamente estava hospedado. O lugar era simples, mas bem cuidado, e ela sentiu o coração acelerar enquanto se aproximava da recepção. Quando perguntou por Rafael, o recepcionista confirmou que ele estava lá e ligou para o quarto. Ele pediu para você subir, o recepcionista disse apontando para o elevador. Clara hesitou por um momento, mas sabia que não podia voltar atrás. Quando chegou ao quarto, Rafael abriu a porta com um sorriso despreocupado, como se nada estivesse fora do normal. Clara, ele disse, com aquele mesmo tom encantador que ela conhecia tão bem. Que surpresa! Rafael, ela respondeu, tentando manter a calma. Precisamos conversar. Ela entrou no quarto e Rafael fechou a porta atrás dela. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele falou. Eu imaginei que você viria. Acho que você recebeu minhas mensagens. Clara sentiu o chão balançar sob seus pés. As palavras de Rafael ecoaram em sua mente. Eu imaginei que você viria. Acho que você recebeu minhas mensagens. Ela o encarou, tentando entender o que ele queria, o que ele estava tentando provar com aquilo. Sua expressão despreocupada e o sorriso malicioso em seu rosto só aumentavam sua raiva. Então, foi você, Clara disse, sua voz baixa, mas carregada de tensão. Você está enviando as fotos e as cartas. Por que, Rafael? O que você quer? Ele deu de ombros, caminhando casualmente até a pequena mesa no canto do quarto e pegando uma garrafa de água. Ele parecia tranquilo, como se estivessem apenas relembrando o passado e não discutindo algo que poderia destruir sua vida. Calma, Clara, ele disse com aquele tom condescendente que ela sempre odiou. Não precisa ficar tão tensa. Eu só queria reabrir um diálogo. Você sabe, relembrar os velhos tempos. Reabrir um diálogo? Clara repetiu incrédula. Você está brincando comigo? Você está tentando arruinar o meu casamento, Rafael. Isso não é sobre diálogo. Isso é chantagem. Ele riu, um som baixo e cheio de desprezo. Chantagem? Não, Clara, isso é justiça. Você se casou com um homem rico, poderoso e se esqueceu de onde veio. Se esqueceu de quem esteve ao seu lado antes de tudo isso. Você me abandonou. Ela disparou, sua voz subindo. Quando minha família estava em dificuldades, você sumiu. Você não estava ao meu lado. Você nunca esteve. Rafael parou por um momento, como se as palavras dela o tivessem atingido. Mas o sorriso voltou rapidamente e ele balançou a cabeça. Você tem razão. Eu errei. Mas você não é tão inocente quanto quer parecer, Clara. Você acha que pode simplesmente apagar o passado? Fingir que nada aconteceu? Eu só estou aqui para garantir que você não esqueça quem você realmente é. Clara sentiu a raiva crescer dentro de si. Ela não acreditava na tentativa de Rafael de se justificar.
Ele não estava ali por arrependimento ou justiça. Ele estava ali para causar problemas, para se vingar de alguma forma. Mas ela não tinha tempo para seus jogos. "O que você quer, Rafael?" Ela perguntou, sua voz firme. "Por que está fazendo isso?" Ele se aproximou lentamente, parando a poucos passos dela. Seus olhos escuros estavam fixos nos dela, e por um momento Clara sentiu um calafrio. "Eu quero o meu pedaço do bolo", ele disse finalmente. "Você está casada com um milionário. Ele tem mais dinheiro do que sabe o que fazer. E eu estou aqui, vivendo em um hotel barato, enquanto você finge ser a esposa perfeita. Não é justo, Clara." Clara ficou em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Rafael queria dinheiro. Claro que queria. Ele sempre foi assim, sempre atrás de vantagens, sempre pensando apenas em si mesmo. Mas o que ele não entendia era que ela não tinha controle sobre o dinheiro de Gabriel. E mesmo que tivesse, nunca daria nada a ele. "Você está delirando", ela disse finalmente. "Eu não vou te dar nada, Rafael. E Gabriel também não. Se você acha que pode me ameaçar, pode esquecer." Ele riu novamente, mas dessa vez havia algo mais sombrio em seu tom. "Você acha que tem escolha? Eu tenho mais do que fotos, Clara. Eu tenho informações, coisas que podem destruir a imagem que Gabriel tanto preza. Se você não quiser que isso aconteça, vai me ajudar." Clara sentiu o coração disparar. "Que tipo de informações?" Rafael deu um passo para trás, cruzando os braços. "Ah, isso não importa agora. O que importa é que você tem uma decisão a tomar. Ou você me ajuda, ou eu começo a divulgar o que sei. E confie em mim, Clara. Gabriel não vai gostar." Clara saiu do hotel com a cabeça girando. Rafael era pior do que ela lembrava. Ele não estava apenas tentando chantageá-la. Ele estava disposto a destruir tudo o que ela tinha construído. Mas o que ele sabia sobre Gabriel? O que ele poderia ter que fosse tão perigoso? Quando chegou à mansão, Gabriel estava no escritório, como de costume. Clara sabia que precisava contar a ele o que havia acontecido, mas algo a impediu. Ele já estava desconfiado, já estava investigando por conta própria. Se ela contasse sobre Rafael agora, Gabriel poderia interpretar isso como mais um segredo sendo revelado tarde demais. Ela subiu para o quarto, tentando pensar em uma solução. Rafael era um problema que precisava ser resolvido, mas ela não sabia como. Confrontá-lo novamente não era uma opção, e envolver Gabriel parecia arriscado. Ela estava presa. Na manhã seguinte, Gabriel a chamou para o escritório. Ele estava sentado atrás da mesa, com uma expressão séria e um envelope nas mãos. Clara sentiu o estômago revirar. "Mais uma carta? Mais uma foto?" "Clara," ele começou, sua voz controlada, mas com um tom de autoridade. "Eu contratei alguém para investigar isso e já tenho algumas respostas." Clara congelou. Ele estava investigando o que ele havia descoberto. "Rafael!" Gabriel continuou dizendo o nome como se fosse uma maldição. "Ele está por trás disso, não está?" Clara engoliu em seco, mas decidiu ser honesta. "Sim," ela admitiu. "Eu o confrontei ontem. Ele quer dinheiro, Gabriel. Ele está tentando me chantagear." Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos dela. "E você achou que seria uma boa ideia ir atrás dele sozinha? Sem me contar?" "Eu não queria te preocupar," ela disse, sua voz quase um sussurro. "E eu não sabia o que ele queria até ontem." Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Ele parecia estar lutando contra algo, talvez raiva, talvez frustração. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mas ainda carregada de tensão. "Eu vou lidar com isso," ele disse. "Rafael não vai mais ser um problema." Clara sentiu um misto de alívio e preocupação. Gabriel era um homem poderoso, mas também implacável. Ela sabia que quando ele dizia que ia lidar com algo, isso não era apenas uma promessa, era uma ameaça. "Gabriel," ela começou, hesitando. "Por favor, não faça nada que
que vá piorar as coisas. Ele se virou para ela, seus olhos cinzentos brilhando com determinação. Eu vou proteger o que é meu, Clara, e isso inclui você. Não se preocupe com Rafael. Ele não vai mais te incomodar. Clara passou o dia inquieta. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Eu vou lidar com isso. Ela sabia que ele tinha os meios para resolver o problema com Rafael, mas temia o que isso significava. Gabriel era um homem calculista e sua ideia de lidar com algo raramente envolvia soluções simples ou pacíficas. Ao anoitecer, ele saiu da mansão sem dar explicações. Clara tentou perguntar para onde ele estava indo, mas ele apenas respondeu: "Confie em mim." Isso não a tranquilizou. Ela sabia que Rafael havia cruzado o limite, mas não queria que Gabriel fizesse algo que pudesse sair do controle. Horas se passaram e Clara não conseguia se concentrar em nada. Ela caminhava de um lado para o outro no quarto, tentando imaginar o que estava acontecendo. Finalmente, perto da meia-noite, ouviu o som de um carro se aproximando. Gabriel havia voltado. Ela desceu correndo as escadas e o encontrou no saguão. Ele estava calmo, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Uma frieza ainda mais intensa. Ele tirou o casaco e o pendurou, ignorando o olhar ansioso de Clara. "O que você fez?" Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de preocupação. Gabriel a encarou por um momento antes de responder. "Rafael não será mais um problema." Clara sentiu o coração disparar. "O que isso significa? O que você fez com ele?" Gabriel deu um passo em direção a ela, seus olhos firmes e inabaláveis. "Eu resolvi a situação da maneira que precisava ser resolvida. Rafael não terá coragem de se aproximar de você novamente. Ele sabe que, se tentar algo, as consequências serão graves." Clara tentou decifrar o que ele queria dizer. Gabriel não era um homem que agia impulsivamente, mas também não tinha limites quando se tratava de proteger o que considerava seu. "Você machucou ele?" ela perguntou, hesitante. "Não." Gabriel respondeu com frieza. "Mas deixei claro que ele não tem mais lugar na sua vida ou na minha. Ele foi pago para desaparecer e, se for inteligente, usará o dinheiro para recomeçar longe daqui." Clara sentiu um misto de alívio e desconforto. Gabriel havia resolvido o problema, mas a ideia de que ele havia comprado o silêncio de Rafael a incomodava. Ainda assim, ela sabia que não havia outra solução. Rafael era perigoso e Gabriel fez o que era necessário para proteger ambos. "Isso é o fim?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Sim," ele disse com firmeza. "Mas, Clara, da próxima vez que algo assim acontecer, você precisa me contar imediatamente. Não vou tolerar segredos entre nós." Ela assentiu, sentindo um peso sair de seus ombros. "Eu prometo." Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar ao normal. Rafael desapareceu, assim como as cartas e as fotos. Clara sabia que ele não voltaria. Gabriel tinha poder suficiente para garantir isso. Mas, embora o problema estivesse resolvido, algo havia mudado entre eles. Gabriel parecia mais atento, mais presente. Ele não era mais apenas o homem frio e calculista que havia se casado com ela por conveniência. Ele estava começando a vê-la como mais do que uma peça em seu jogo. E Clara, por sua vez, começou a perceber que Gabriel, apesar de sua dureza, era alguém em quem ela podia confiar. Uma noite, enquanto estavam juntos na sala de estar, Gabriel quebrou o silêncio. "Clara, eu sei que nosso casamento começou como um acordo. Mas depois de tudo isso, percebi que você é mais do que eu esperava. Você é forte, leal e muito mais do que eu mereço." Clara ficou surpresa com a confissão. Gabriel raramente mostrava vulnerabilidade, e ouvir aquelas palavras dela fez seu coração acelerar. "Eu também não esperava nada disso," ela admitiu. "Mas talvez possamos fazer isso funcionar. Não como um acordo, mas como algo real." Gabriel sorriu, um sorriso raro, mas genuíno. "Eu gostaria disso."
E assim, o casamento que começou como um contrato se transformou em algo mais. Clara e Gabriel ainda tinham muito a aprender um sobre o outro, mas, pela primeira vez, ambos estavam dispostos a tentar. O passado havia sido enterrado e juntos eles começaram a construir um futuro.